Fala, loteireiros! Bem-vindo a mais um Palpite Lotérica, concurso 921. Antes de mais nada, gostaria de pedir para todos vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e deixe também seus comentários. Vamos para o nosso primeiro palpite. Na coluna número 1, Real Valladolid e Real Madrid. Real Madrid que está na segunda colocação do campeonato espanhol, é o vice-líder, vai jogar agora dia 24 contra a Atalanta a Champions League, né? O primeiro jogo das oitavas de finais fora de casa, né? Ainda não tenho ainda conhecimento se vai ainda poupar alguns jogadores, tá bom? Mas eu sei que alguns títulos como Casimiro e muito mais. Então aí nesse jogo aí, galera, vamos aí de empate nesse primeiro jogo. Ou casa, o Real Madrid leva vantagem no confronto contra o Real Valladolid. O Valladolid está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, tá bom? Na coluna número 2, Curitiba e Ceará. Já o rebaixado Curitiba que vem de uma vitória de 1-0 para cima do Palmeiras, né, na vitória de ontem, com a mais em campo, fez um ótimo, foi um golaço, né? Lá no, na casa do Curitiba. O Ceará ainda briga por vaga lá em cima, entre os 10, está em 12º colocado, né? Eu acho que chance para Libertadores não tem, não. Acho que para mim, para chance de Libertadores, o Ceará está fora. Mas aí a gente vai aqui, ó, de Ceará nesse jogo aí, seco nesse jogo aí. Na coluna número 3, Fortaleza e Bahia. O Bahia precisa somar ponto para fugir da zona de rebaixamento, tá lá colado lá com o Vasco da Gama. O Fortaleza ainda tem chance de cair, tanto ele como o Sport. Mas agora é Fortaleza e Bahia, né? No confronto direto, são duas vitórias para cada lado e um empate. Detalhe desse jogo de duas vitórias para cada lado e um empate é que o Bahia venceu as duas dentro de casa, né? Jogando fora de casa, ele perdeu uma e empatou, tá? Então, nesse jogo aí, galera, a gente vai de duplo aberto aí nesse jogo entre Bahia e Fortaleza, tá bom? Bahia e Fortaleza, duplo aberto. Na coluna número 4, Sassuolo e Boliguina. O Sassuolo leva vantagem de 3 vitórias e 2 empates no jogo contra o Boliguina. Tá na zona lá na zona intermediária. O Boliguina tá também na zona intermediária, né? Tá entre os 10 colocados. A gente vai de Sassuolo nesse jogo seco. Na coluna número 5, Milan e Inter de Milão, o clássico do Milão. O Milan perdeu a sua liderança, perdeu para o time Spezia, que subiu da segunda divisão de 2-0 dentro do seu domínio. O Milan joga, o Milan joga hoje. Esse jogo é um jogo de confronto direto, primeiro e segundo colocado. A gente vai aí, ó, de Inter de Milão, seco nesse jogo, que a Inter de Milão, para mim, tem um time melhor, mais qualificado do que o Milan. Na coluna número 6, Arsenal e Manchester City. O implacável Manchester City que vem de 17 vitórias consecutivas, né? Tá aí, o Arsenal tá em terceiro colocado. Tá em terceiro, tá entre os cinco colocados, se não me engano, é terceiro colocado. O Manchester City leva vantagem no confronto direto desse jogo, com 4 vitórias, se não me engano. Vamos de Manchester City seco nesse jogo aí, tá bom, galera? Na coluna número 7, Atalanta e Napoli. Esse confronto também é um confronto muito equilibrado. O Atalanta leva vantagem em cima do Napoli, jogando no seu domínio. O Atalanta é muito bom. Vamos de Atalanta seco. Na coluna número 8, Atlético de Bilbao e Vila Real. O Vila Real que está lá na zona intermediária, se não me engano, é quinto colocado também. Tá? O Vila Real jogando fora de casa, bem de bons resultados. Enquanto o Atlético de Bilbao também jogando em casa, vem de bons resultados. Mas eu vou aí de empate ou Vila Real. Nesse jogo aí, eu vou de empate ou Vila Real na coluna número 8, galerinha. Na coluna número 9, Flamengo e Inter.
Flamengo, que é segundo colocado, brigando ainda pelo título. Internacional, se vencer esse jogo, já é campeão antecipado lá na casa do Flamengo. O Flamengo pode levar esse jogo ainda para vencer o campeonato, para ganhar o título lá no Morumbi contra o São Paulo. Se vencer, leva esse jogo ainda super duríssimo. É um jogo de confronto para ser campeão. Detalhe desse jogo é que o Flamengo também vai super completo e o Inter vem com desfalque na zaga, tá? E eu acredito que esse jogo aí, esse Campeonato Brasileiro vai ser definido na última rodada e o Flamengo vai levar melhor nesse jogo, galerinha. Eu vou Flamengo nesse jogo. Coluna número 8, empate o Flamengo. Na coluna número 10, Corinthians e o desesperado Vasco da Gama. O Corinthians que veio de derrota do Santos a 7 clássicos, não vence o Santos na Vila Belmiro. 7 clássicos sem vencer. São 7 anos lá sem vencer. O Corinthians perdeu ontem de 1-0. O Vasco que vem para o Inter de 2-0, né? Tá desesperado para sair da zona de rebaixamento. O Corinthians jogando no seu domínio é muito forte. Esse é o detalhe desse jogo. Eu vou de Corinthians seco, que eu acho que o Vasco não dá conta do recado aqui, não. Na qual número 11, Esporte e Atlético Mineiro. O Esporte que tem chance ainda de cair, né? Jogando com o terceiro colocado, Atlético Mineiro, que ainda briga por vaga, não tem mais condições de ser campeão brasileiro, mas briga por vaga para Libertadores direto. Eu vou de Atlético Mineiro, apesar dos altos e baixos que veio de empate por Bahia de 1-1. Né? O Sport veio de empate com o Bragantino em 0-0. Então, na coluna número 11, Atlético Mineiro. Na coluna número 12, Santos e Fluminense. O Santos que está na oitava colocar, está na oitava colocação, brigando ainda, briga por uma vaga lá na pré-Libertadores, né? O Corinthians também briga na pré, o Corinthians foi eliminado na pré no ano passado. O Santos está brigando, veio de vitória em cima do Corinthians de 1-0, uma belíssima vitória em cima do Corinthians, que poderia ter tomado mais. Eu vi o jogo, poderia ter tomado mais. O Corinthians poderia ter tomado uns 3-0, não tomou. Né? O Santos vem brigando pela vaga. O Fluminense também está aqui na colocação, já na pré-Libertadores. Está quase não, já para mim já está na pré-Libertadores. Né? O Santos leva vantagem nesse jogo. São 3 vitórias para o Santos e, se eu não me engano, 2 vitórias para o Fluminense nos últimos confrontos. É um jogo muito equilibrado. Eu vou nesse jogo também aqui, ó. O último duplo nosso vai ser aqui, ó. Empate o Santos nesse, nesse jogo aí, né? Na coluna número 13, Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio também buscando vaga direta para a Libertadores. O Atlético Paranaense também brigando vaga pela pré-Libertadores, né? Junto aí com o Grêmio. O Grêmio para mim também já está garantido na pré-Libertadores. O Grêmio leva vantagem no confronto direto nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Não se esquecendo que no dia 28, galera, tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Detalhe é que Renato Gaúcho gosta muito de poupar jogador, viu? Atento a esse jogo, porque ele gosta muito de poupar jogador. Toda vez que tem jogo, que seja faltando uma semana ou não, ele gosta de dar uma papadinha de jogadores, que eu não acho viável, não acho, não concordo com isso. Mas mesmo assim, eu vou continuar com o Grêmio, apesar de ter perdido de virada para o São Paulo. Na coluna número 14, Goiás e Bragantino. O Goiás que ainda tem chance remota de sair da zona de rebaixamento, brigando para sair da zona de rebaixamento, né? O Bragantino que também briga por vaga, por pré-vaga para pré-Libertadores, tá bom? Na confronto direto, o Bragantino leva a vantagem com 3 vitórias e
duas vitórias do Bragantino, mais qualidade de jogo do que o Goiás. Eu vou de Bragantino seco aí nesse jogo aí, viu, rapaziada? Agora a gente vai fazer mais dois palpites, né? Um com zebra e o outro lá, mais ou menos. Agora se liga aí. Eu já volto já já, rapaziada. Voltamos para o nosso segundo palpite, rapaziada. Vamos lá para o nosso coluna número um, né? Esse palpite aqui só vai um duplo, tá bom? É um jogo simples de R$ 3, esse e o outro. E não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, viu, rapaziada? Boa sorte. Vamos lá, Real Valladolid e Real Madrid. Vamos de Real Madrid seco nesse jogo na coluna número um. Na coluna número 2, Curitiba e Ceará. Vamos de Curitiba. Na coluna número 3, Fortaleza e Bahia. Vamos de Bahia, o empate. Na coluna número 4, Sassuolo e Bolígrafo, vamos de Sassuolo. Na coluna número 5, Milan e Inter de Milão, vamos de Inter de Milão. Na coluna número 6, Arsenal e Manchester City, vamos de Manchester City. Na coluna número 7, Atalanta e Napoli, vamos de Atalanta. Na coluna número 7, Atlético de Bilbao e Vila Real, vamos de Vila Real. Na coluna número 9, Flamengo e Internacional. Vamos de empate nesse jogo. Na coluna número 10, Corinthians e Vasco da Gama. Desesperado Vasco da Gama. Vamos de Corinthians. Eu não sou Corinthians, galera. Na coluna número 10, Corinthians e Vasco da Gama. Na coluna número 11, Esporte e Atlético Mineiro. Vamos de Atlético Mineiro. Na coluna número 12, Santos e Fluminense. Vamos de empate nesse jogo. Na coluna número 13, Grêmio e Atlético Paranaense. Vamos de Grêmio. Na coluna número 14, Goiás e Bragantino para fechar. 14º jogo, Bragantino, galera. Esse aí é o nosso segundo palpite. Agora vamos para o terceiro. Voltamos para o nosso terceiro e último palpite. Na coluna número 1, Real Valladolid e Real Madrid. Empate nesse jogo. Na coluna número 2, Curitiba e Ceará. Na coluna número 3, beleza. Na coluna número 4, Sassuolo e Buligina. Vamos de empate nesse jogo. Na coluna número 5, Milan e Inter de Milão. Empate nesse jogo. Na coluna número 6, Arsenal City. Na coluna número 7, Atalanta e Napoli. Vamos de Napoli. Na coluna número 8, Atlético de Bilbao e Vila Real. Atlético de Bilbao. Na coluna número 9, Flamengo e Internacional. Vamos de Flamengo. O Internacional não vai ganhar esse jogo. Ainda não vai ser campeão. Vai ficar mais 40 anos sem pegar no título. Na coluna número 10, Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians. Na coluna número 11, Esporte Mineiro, Atlético Mineiro. Na coluna número 12, Santos e Fluminense. Fluminense. Na coluna número 13, Grêmio, Atlético Paranaense. Empate nesse jogo. Empate ou Atlético Paranaense. É o nosso duplo. E na coluna número 14, Goiás e Bragantino. Bragantino para fechar o nosso jogo. Boa sorte, galera, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.